Olá, meus irmãos, mais um dia nessa semana aí de 8 dias de jejum e oração, né? Que bênção separar esse momento especial para a nossa expansão aqui da igreja, para orarmos a Deus, para rogarmos a Deus as suas bênçãos, também pela nossa denominação. Então eu chamo os irmãos aí para mais esse dia, para nós fazermos aqui esse devocional, esse período de leitura bíblica, de aprendizado da palavra, e para que esse dia seja um dia para que nós possamos refletir e buscar do Senhor, né, a resposta, o auxílio, a solução, né? Então, eu quero ler um texto com vocês, está ali em Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte, olha: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Meus irmãos, nesse texto aqui tem lições preciosas para nós, né? Para nós como cristãos, para nós que prezamos do Evangelho, né? E uma delas é que a obra missionária não é feita não é feita por uma pessoa, mas pelo povo de Deus. Olha o que Paulo o que Lucas vai trazer aqui, né? Que vários irmãos, inclusive Paulo aqui, estava disposto, trabalhando naquela igreja, como líderes ali daquela igreja, né? Pessoas atuando, né? Para que o reino de Deus cresça, para que as pessoas sejam alcançadas, né? Então, a obra missionária não é feita é feita com o povo de Deus. Então, essa é a primeira lição. E, em outras palavras, cabe a nós, como servos do Senhor, como chamados do Senhor, como discípulos de Cristo, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, né? Trabalhar ativamente na obra do Senhor, aonde quer que Deus nos coloque, né? Então, a primeira lição é essa, né? Ter consciência que nós, juntos, que cumprimos a obra do Senhor, né? E uma segunda lição aqui está no versículo 2, né? Servindo eles ao Senhor, né? A segunda lição é que a nossa vida é uma vida de serviço ao Senhor. Sem isso, meus irmãos, em mente, nós estamos perdendo tempo, né? Tenha sempre em mente que a vida do crente é uma vida de serviço. Tem uma frase que diz que se o cristão não vive para servir, o cristão não serve para viver, porque a nossa vida é essencialmente baseada no serviço. E aqui o texto vai dizer: eles serviram ao Senhor, estavam servindo ao Senhor. Ninguém é chamado para a obra missionária se não estiver servindo ao Senhor, tendo essa consciência que a minha vida deve ser para a glória do Senhor, deve ser para que o nome dele seja exaltado, para que a obra dele cresça. Servir ao Senhor. Uma terceira lição aqui que esse texto nos ensina é que aqueles irmãos, aquela igreja como um todo, que a igreja é o reflexo da sua liderança. Então, aquela igreja estava ali, utilizando dos meios de graça para mostrar de forma prática que dependia do Senhor. Olha o que o texto vai dizer, versículo 2. Eles serviram ao Senhor, servindo a eles ao Senhor, e jejuando. E olha o que o versículo 3 vai dizer: jejuando e orando. Meus irmãos, que bênção ver essa igreja aqui, né? Essa igreja aqui servindo ao Senhor, mas também utilizando dos meios de graça para mostrar e buscar de Deus a orientação, né? Não existe atalho para a vida cristã. A nossa vida deve ser vivida na dependência do Senhor. E como é que dependemos do Senhor? Quando nós nos debruçamos em sua santa palavra. Quando nós buscamos da parte dele, do nosso Senhor, orientação, instrução para seguir uma vida que agrade a ele. Mas também na oração, no jejum, que são meios de graça também, nós devemos buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor, nos humilharmos diante de Deus, para que nós possamos ouvir da parte dele as orientações para viver uma vida que agrade a ele, dependentes do Senhor. Então, quando nós pensamos
na expansão da igreja, nós estamos lembrando, Deus, nós dependemos do Senhor, precisamos da sua boa mão. Há muito o que fazer, há muito do que arrecadar, mas o Senhor é o Senhor dono da obra, o Senhor que pode levantar os recursos. Então me usa, né? Uma última lição que esse texto nos ensina é que, além de servirem ao Senhor, de utilizarem dos meios de graça para depender do Senhor, mas também eles ouviam a voz do Senhor, né? E disse o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para uma obra que tenho chamado. E o que eles fizeram? Imporam-lhe as mãos e os despediram. Obedeceram ao Senhor. Meus irmãos, nós devemos obedecer a Deus por meio da sua santa palavra. E como bons mordomos do Senhor, devemos servir a Ele com alegria, com desprendimento e que com o coração cheio de gozo, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nessa semana de jejum e oração, que nós possamos, como igreja, servir ao Senhor com alegria, servir com minha vida, com meus bens, utilizar dos meios de graça para crescer espiritualmente e mostrar de forma prática que eu dependo do Senhor. E, por último, ouvir a voz do Senhor e ser obediente a Ele. Então, que separe essa semana para refletir sobre isso, né? E se colocar à disposição do Senhor, assim como Barnabé e Paulo se colocaram, para que a obra dele continue crescendo, para que tenha mais pessoas que ouçam da palavra e sejam transformados por essa palavra. Que Deus nos abençoe.